Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roque Alves da Silva Júnior, eu sou professor do ensino médio, mas estou aqui como aluno do doutorado do curso de Biotecnologia Vegetal, juntamente com a minha colega Juliana Vindor, da Assistência Farmacêutica, cumprindo a disciplina ministrada pelo professor doutor Marcelo Moretti, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de vacinas. Essa aula vai ser dividida em duas partes. A parte 1 vai ser ministrada por mim, onde eu vou falar um pouco sobre o histórico das vacinas, e a parte 2 pela minha colega Juliana, que vai falar um pouquinho sobre produção, testagem e eficácia das vacinas. Bem, essa pandemia de Covid mostrou muita coisa pra gente, né, pessoal? Mostrou principalmente a importância das vacinas no controle de vírus mortais. As vacinas atuais para a Covid, elas foram produzidas em tempo recorde, em cerca de 1 ano. Isso foi muito mais rápido que qualquer produção de qualquer vacina que já existiu até hoje. E nesse momento histórico, não podemos deixar de pensar nos primeiros cientistas que acreditaram na vacina e desenvolveram estudos iniciais sobre a imunização. Bem, mas vamos entender primeiro o que é a imunização. A imunização é um conjunto de métodos terapêuticos destinados à aquisição de proteção imunológica contra doenças de caráter infeccioso. Nós temos um sistema de defesa no nosso organismo, né, que existe dentro do nosso organismo, que acontece principalmente através de proteínas de defesa chamadas de anticorpos, ok? E o processo de imunização é um processo onde você adquire esses anticorpos para que esses anticorpos possam combater as principais doenças. E existem duas formas de imunização, a imunização passiva e a imunização ativa. Vamos aprender um pouco sobre cada uma delas agora. A imunização ativa, senhores, acontece através da transferência de anticorpos, ou seja, uma passagem de anticorpos dessas proteínas de defesa para o nosso organismo. Isso pode acontecer de duas formas, da forma natural, que acontece da mãe para o filho, via placenta, cordão umbilical, e também através da amamentação. Então, através da placenta e do cordão umbilical e através do leite materno, a nossa mãe ela passa uma série de anticorpos para a gente, que é muito importante para que a gente possa desenvolver imunidade contra algumas doenças, certo? Mas também existe a forma artificial de imunização, que acontece através do soro. O soro ele é a passagem de anticorpos para o organismo, ok? E o soro ele é utilizado para o tratamento de várias doenças, como a raiva, o tétano, o botulismo. Ele também é utilizado no transplante de órgãos e também na produção de soro, o soro antiofídico, né, que é o soro para combater picadas de cobra, ok? Bem, mas além da imunização passiva, que é essa passagem de anticorpos que acontece, também existe a chamada imunização ativa, que é o principal tema da aula de hoje. O que é a imunização ativa? É aquela que o corpo produz os anticorpos a partir do momento que ele entra em contato com um corpo estranho, conhecido como antígeno. E como que pode acontecer isso? Pode acontecer de duas formas, da forma natural e artificial também. A forma natural de imunização ativa acontece quando você pega a doença. Por exemplo, você já ouviu falar da catapora, que é uma doença causada por um vírus. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas pega a catapora uma vez só na vida. Por quê? Porque a partir do momento que você pega a catapora, que você cura dessa doença, né, o seu organismo ele aprende qual anticorpo que ele tem que produzir se a catapora entrar no seu organismo novamente. Essa é a chamada de imunização ativa natural. É quando o seu corpo entra em contato com a doença e aprende qual anticorpo que ele tem que produzir se essa doença entrar novamente no seu organismo. E é por isso que a catapora você pega ela, né, uma vez só na vida para a maioria das pessoas. Mas essa imunização ativa ela também pode acontecer de forma artificial, que é através das vacinas. Beleza? Que nós vamos falar na aula de hoje aí, que é quando você inocula um vírus ou bactéria, né, dentro do seu organismo, ele morto ou atenuado, e seu corpo vai criar a memória imunológica, aprender qual anticorpo que ele tem que produzir para que quando essa doença entrar realmente dentro do seu organismo, ok? Bem, as vacinas aconteceram principalmente por causa das doenças terríveis que acometeram a humanidade. E uma das piores doenças que já atingiram a humanidade, que foi a grande responsável pela criação dos processos de imunidade, foi uma doença conhecida como varíola. A varíola é uma doença altamente contagiosa e é causada por um vírus. Não há tratamento nem cura para a varíola e ela provoca morte em até 30% das pessoas que são acometidas por essa doença. Ela é transmitida pelo contato com as pessoas infectadas, com objetos
que possuem o vírus ou com objeto das pessoas que possuem varíola. A varíola foi erradicada no mundo em 1980, ainda bem. Além dos sintomas semelhantes aos da gripe, os pacientes com varíola apresentam irritações na pele, né, que aparecem primeiro no rosto, nas mãos, depois passa para o antebraço, depois no tronco, como você pode verificar nas imagens aí, ok? Bem, e o primeiro cara a procurar estudar uma possível imunização para essa terrível doença que era a varíola foi um médico inglês chamado Edward Jenner, que em 1976 ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que mulheres, pessoas que ordenhavam vacas, não desenvolviam as formas mais graves da varíola humana. Foi aí que ele percebeu que existia um outro tipo de varíola, que era a varíola bovina, que afetava os animais ali da criação, em que as pessoas que ordenhavam as vacas, elas desenvolviam a varíola bovina, que é uma forma mais branda, que não causava tanta morte, e essas pessoas que desenvolviam a varíola bovina não desenvolviam de forma tão grave a varíola humana. Foi aí então que ele pegou uma pessoa, né, que tinha contraído a varíola bovina, estava apresentando sintomas que eram secreções purulentas no corpo, uma mulher que tinha essa doença, e ele retirou da mão dessa mulher pus, né, que é restos de bactérias, restos de anticorpos, restos de vírus, certo? E ele retirou o pus ali daquela mão daquela mulher e inoculou numa criança saudável. É lógico que isso não foi um método muito utilizado, né? É lógico que não é um método que deve ser utilizado hoje em dia, com certeza não. Mas foi o início de um processo de imunização. Então, depois que ele fez isso, a criança desenvolveu a forma mais branda da doença, que era a varíola bovina. E dessa forma, depois que ela curou dessa forma mais branda da doença, o médico Edward Jenner, ele infectou essa mesma criança com a varíola humana. Quando ele fez isso, ele percebeu que a criança não desenvolveu a varíola humana. Foi aí que ele percebeu que aquela varíola bovina, que era um vírus muito semelhante à varíola humana, tinha criado uma imunidade nessa criança. E esse vírus que causava a varíola bovina é conhecido como vacínia vírus. Daí que vem o nome vacina que nós utilizamos hoje no processo de imunização. Ok? Bem, outro cara que foi muito importante no desenvolvimento, principalmente das formas que nós conhecemos de produção de vacina, né, foi um cientista francês chamado Louis Pasteur. Esse cientista, a partir de 1848, ele direcionou suas pesquisas para a área de microbiologia, que estuda as bactérias, os vírus, protozoários, e desenvolveu trabalhos sobre os micro-organismos. Através de seus estudos, ele descobriu que os micro-organismos, como germes, bactérias, vírus, eram causadores de uma diversidade de doenças, onde não se acreditava que existiam esses micro-organismos. Ele já sabia que esses micro-organismos existiam e eram causadores de doenças. E que existia uma forma de você isolar esses micro-organismos e evitar a propagação deles. Graças a Pasteur, surgem as primeiras noções de esterilização, que é o processo de limpeza e retirada dos micro-organismos de objetos que serão utilizados em operações médicas, o processo de asepsia, de limpeza das mãos antes de fazer uma cirurgia, um determinado procedimento, e também de um processo que recebeu seu próprio nome, que é o processo conhecido como pasteurização. A pasteurização não passa de um processo de esterilização dos alimentos, onde você pode retirar através desse processo que tem o aquecimento, resfriamento dos alimentos, e esse processo de pasteurização foi muito importante para retirar micro-organismos causadores de doenças nos alimentos e assim evitar que muitas doenças seriam transmitidas através dos alimentos. E Pasteur recebeu essa homenagem aí desse processo porque foi ele que criou. É muito justo. Bem, a experiência de Pasteur com as vacinas aconteceu quando ele estudava uma doença causada por bactéria, que é a cólera aviária, que acometia os frangos lá na França, certo? Foi então que ele, fazendo uma cultura de bactérias dessa cólera aviária, né, um assistente esqueceu uma cultura de bactérias em seu laboratório e foi passear, entrou de férias e deixou essa cultura de bactérias lá em cima do seu balcão durante muito tempo. Foi aí então que, quando ele voltou das férias, o Pasteur, seu assistente,
ele percebeu que aquela cultura de bactérias envelhecida que tinha lá no seu laboratório não era mais capaz de causar a cólera no frango. Então ele pegou, né, ele fez esse teste, ele pegou a cólera, a bactéria da cólera que estava lá nesse vidrinho e inoculou no frango e percebeu que os frangos não desenvolviam a doença. Mas após isso ele pegou a bactéria da cólera aviária, né, capaz de causar a doença, e inoculou nesse mesmo frango que tinha recebido essa cultura envelhecida de bactérias. Foi aí que ele percebeu que aquela cultura envelhecida de bactérias que seu assistente deixou lá no seu laboratório, que ele esqueceu, criou uma imunidade, ou seja, os animais, os frangos, eles criaram anticorpos contra essa cultura de bactéria envelhecida. Né? E esses anticorpos combatiam as bactérias dos frangos depois que eles eram inoculados com as bactérias que causavam a doença, as bactérias vivas, ativas. Foi então que Pasteur fez um segundo experimento, né? Ele fez isso mais de uma vez, ele percebeu que aquela cultura de bactéria envelhecida estava causando uma imunidade nos frangos, ok? Foi então que ele criou a possibilidade, né, que a exposição do animal a uma cepa de um organismo que não causará doença, ou seja, a cepa que ele chamou de avirulenta, que são essas cepas de micro-organismos que não são capazes de causar doença, eles podem provocar uma resposta imune que protegerá os animais contra uma infecção subsequente por uma cepa produtora da doença, que ele chamou de cepa virulenta. A virulenta, que é aquelas cepas mortas que não causavam a doença, e as cepas virulentas são aquelas que causavam a doença. Foi aí que ele criou, foi ampliando esse processo de imunização. Em 1881, Pasteur trabalhou também com o mesmo princípio lá da cólera aviária, utilizando agora as bactérias avirulentas do antrax, que é uma doença também causada por bactéria, né, o Bacillus anthracis, que afetava os ovinos, cultivando essas bactérias em altas temperaturas, ou seja, ele matava essas bactérias, ele colocava essas bactérias em altas temperaturas e inoculava essas bactérias depois de passar por altas temperaturas nos animais. Essas bactérias, atenuadas pelo calor, foram utilizadas como uma vacina para proteger os ovinos contra as bactérias virulentas do antrax, que é uma doença terrível também causada por bactéria e que matava muitos animais naquela época. Com essa vacina, Pasteur, em 1881, ele reduziu drasticamente a mortalidade dos ovinos para cerca de 1%. Finalmente, em 1885, Pasteur inicia seus estudos com a raiva, que é uma doença terrível causada por um rabdovírus, ou seja, um vírus. E ele usava medulas espinhais secas de coelhos e cães infectados com o vírus como material para preparar a vacina. A raiva humana, a hidrofobia, é contraída quando uma pessoa é mordida por um cão infectado ou outro animal doente. E condenava as pessoas doentes à morte, ou seja, uma doença que não tem cura, não tem tratamento, e uma doença que afetava, destruía o sistema nervoso de uma forma muito rigorosa, muito sinistra. Bem, sendo assim, ele começou fazendo vários estudos em relação à raiva, mas surgiu uma emergência para o Pasteur. Foi então que um garoto da sua comunidade, ali, que morava próximo ao seu laboratório, muito conhecido pela comunidade, chamado Joseph Meinster, ele foi mordido várias vezes por um cão raivoso. E ele já estava, né, ele ficou então com uma predisposição de desenvolver essa doença tão grave que não tinha cura, não tinha tratamento. Foi então que ele desenvolveu o vírus atenuado da raiva e aplicou várias doses desse vírus atenuado, do vírus da raiva, nesse menino durante 13 dias. E ele salvou esse menino, certo? Esse menino não desenvolveu a raiva. E ele também foi chamado na Rússia quando vários lavradores russos foram atacados por lobos raivosos. E ele, fazendo o mesmo processo de tratamento que ele fez com o menino, ele curou esses lavradores russos. Foi então que o czar russo da época, ele enviou 100 mil francos, que era muito dinheiro na época, né, como um donativo importante para Pasteur. Foi aí então que ele criou um próprio instituto, conhecido como Instituto Pasteur, que existe até hoje. E em 14 de novembro de 1888, o Instituto Pasteur, em Paris, foi inaugurado para o estudo da raiva e outras doenças causadas por micro-organismos.
E esse instituto ele existe até hoje e é uma referência mundial de excelência em pesquisa científica. Bem, além de Pasteur, que foi francês, existe um grande pesquisador americano chamado Jonas Salk. Nascido em Nova York em 1914, ele realizou inicialmente pesquisas sobre diferentes vírus nos anos 30, ainda como estudante de medicina na Universidade de Nova York. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ajudou a desenvolver a vacina contra a gripe, que é uma doença que existe até hoje. Em 1948, foi-lhe concedida a permissão para estudar e desenvolver uma possível vacina contra uma doença que acometia muitas pessoas lá muito norte-americanos, né, que era a poliomielite, a paralisia infantil, que é também causada por um vírus. O vírus da paralisia infantil, ou seja, o vírus da poliomielite, causa paralisia muscular grave. Geralmente é conhecida como paralisia infantil pelo fato de afetar principalmente crianças. Então afeta os membros inferiores, podendo afetar membros superiores e também músculos do sistema respiratório, como o diafragma. A primeira grande epidemia de poliomielite nos Estados Unidos surgiu no verão de 1894. Durante o século XX, milhares de pessoas foram afetadas a cada ano. O tratamento era limitado às quarentenas e se fazia o uso do chamado de pulmão de aço, né, que era uma forma de tratamento terrível, onde as crianças, as pessoas que tinham problemas respiratórios por causa da paralisia infantil, elas ficavam num aparelho semelhante a um cofre de aço, como vocês podem verificar na imagem, para auxiliar no processo de respiração que foi prejudicado pelo vírus da poliomielite. Embora as crianças fossem as mais infectadas, os adultos também eram diagnosticados com a doença, né, como o presidente Franklin Roosevelt, que desenvolveu a doença, que contraiu a doença em 1921 e foi acometido pelo pólio aos 39 anos, o que tornou ele parcialmente paralisado dos membros inferiores. Em 1952, foi o ano que a epidemia de pólio atingiu seu auge. 58 mil novos casos foram relatados nos Estados Unidos e mais de 3 mil pessoas morreram naquele ano por causa da doença. Os procedimentos de Salk, Jonas Salk, eram isolar e destruir diversas variedades do vírus e então injetar esses vírus destruídos, benignos, na corrente sanguínea de uma pessoa saudável. Um processo parecido com o que foi feito lá com Pasteur, né, e os outros pesquisadores mostrados aqui na aula. O sistema imunológico dessas pessoas iria então criar anticorpos destinados a resistir contra uma futura exposição ao vírus da poliomielite. Salk levou efeito as suas experiências humanas em relação a ex-pacientes de pólio e aplicou nele mesmo a vacina para poliomielite antes de aplicar nas outras pessoas. Olha que incrível, senhores. Ele aplicou não só nele, como nos seus familiares, certo? Para testar a vacina, depois inoculou o vírus do pólio nele mesmo para ver se ele desenvolvia a doença, certo? Então olha só que incrível o que ele fez. E o fato aconteceu, da descoberta, né, da vacina, aconteceu através da divulgação por meio de uma rede de rádio chamada de CBC nos Estados Unidos, na noite de 25 de março, 2 dias depois do artigo que foi publicado no Boletim de Associação Médica Americana, ok? Isso em 1953. E de imediato, esse cientista, Jonas Salk, o americano, né, que foi o criador da vacina contra a poliomielite, ele se tornou uma celebridade nacional nos Estados Unidos. Okay? Em 1954, os experimentos clínicos empregados na vacina de Salk começaram a ser administrados a cerca de 2 milhões de crianças em idade escolar. Em abril de 1955, iniciou-se uma vacina que era eficaz e segura contra a poliomielite. Em seguida, deu-se início a uma campanha de inoculação de âmbito nacional. Novos casos de pólio despencaram de 30 mil para 6 mil em 1957. O primeiro ano em que a vacina passou a ser amplamente disponível. Em 1962, o tratamento de pólio se tornou ainda mais eficaz através da produção de uma vacina oral, desenvolvida pelo médico Albert Sabin, tornou-se disponível, facilitando enormemente a distribuição da vacina. Hoje você sabe que a vacina de poliomielite ela é feita, né, ela é dada para a população através do Sistema Único de Saúde e possui como um semblante, né, como símbolo o Zé Gotinha, que hoje em dia nós utilizamos aqui
a vacina oral para poliomielite, e essa doença praticamente desapareceu graças a esses pesquisadores, ok? Mas não só fora do Brasil que existem grandes pesquisadores responsáveis pelo desenvolvimento de vacinas e tratamento para várias doenças. Aqui no Brasil teve um pesquisador muito importante que foi Oswaldo Cruz, Oswaldo Gonçalves Cruz, que nasceu em Paratinga, em São Paulo, em 5 de agosto de 1872. Ele graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e em 1892 ele apresentou a sua tese de doutorado vinculando várias doenças à água contaminada. Em 1897, Oswaldo Cruz viajou para Paris, onde ele permaneceu por 2 anos estudando microbiologia, sabe aonde? Lá no Instituto Pasteur, na França. Bem, retornando da capital francesa, o médico reassumiu o cargo na Policlínica Geral de São Paulo, que foi fundada em 1900. Juntou-se uma comissão para estudar a mortandade de ratos que gerou um surto de peste bubônica na cidade de Santos, em São Paulo. 2 anos depois, o jovem bacteriologista Oswaldo Cruz, ele assumiu a direção do Instituto e trabalhou para ampliar as atividades para além da fabricação de um soro contra a peste bubônica. O jovem médico cientista teve que empreender uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital federal, a febre amarela, a peste bubônica e a varíola ainda, que acometia boa parte da humanidade. Para isso, adotou métodos de isolamento dos doentes, notificação compulsória nos casos positivos, a captura dos vetores, que eram os mosquitos e os ratos, a desinfecção de moradias em áreas de foco. Criou uma campanha de saneamento que em poucos meses a incidência de peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam essa doença. Então, em pouquíssimo tempo, Oswaldo Cruz ele erradicou praticamente essa doença na cidade de Santos, a peste bubônica, devido aí ao extermínio dos ratos que possuíam como suas pulgas transmissores da peste bubônica. Para combater a febre amarela, na mesma época, Oswaldo Cruz teve uma série de problemas. Grande parte porque os médicos da época acreditavam que a febre amarela era transmitida pelo contato com pessoas doentes. E Oswaldo Cruz, no entanto, ele acreditava numa nova teoria. Ele acreditava que a febre amarela era transmitida por um mosquito, que é o mosquito Haemococcus, certo? Que ele transmite, hoje nós sabemos que ele transmite a febre amarela. Assim, ele suspendeu todos os processos de tratamento todos os processos de evitar a doença que existiam naquela época, suspendeu as desinfecções, o método tradicional de combate à febre amarela e implantou medidas sanitárias com brigadas que percorreram casas, quintais, jardins e ruas para eliminar os focos do mosquito Haemococcus, que transmitia a febre amarela. Igual que a gente faz, parecido com o que a gente faz com a dengue hoje, o Aedes aegypti. Né? E essa situação de entrar dentro das casas, de entrar dentro das casas das pessoas e verificar e vasculhar os quintais, isso causou uma violenta reação popular. Em 1904, a oposição aos trabalhos de Oswaldo Cruz atingiu seu ápice. Com o aumento do surto de varíola, o sanitarista tentou promover uma campanha de vacinação obrigatória em massa da população brasileira, principalmente isso no Rio de Janeiro. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida. O Congresso protestou e organizou uma liga contra a vacinação obrigatória. No dia 13 de novembro de 1904, estourou uma rebelião popular conhecida como a Revolta da Vacina. Seu professor de História já deve ter falado isso com você. Oswaldo Cruz, então, adotou brigadas contra mosquitos. Ele criou uma chamada de polícia sanitária. Destruiu residências sem condições sanitárias adequadas. E a reação da população contra essas medidas foi imediata. O governo ele chegou a derrotar essa rebelião, que durou cerca de uma semana, e também suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Mesmo assim, com todos esses problemas, em 1907 a febre amarela estava erradicada no Rio de Janeiro. Olha que incrível! E em 1908 uma nova epidemia de varíola surgiu e a população, vendo que já tinha percebido que a vacina fazia efeito, ela procurou os postos de vacinação porque elas quiseram. Então elas não eram mais obrigadas porque elas viram que a vacina realmente surtia efeito. E o trabalho de Oswaldo Cruz foi realmente fantástico. Esse cientista ele morreu em 11 de fevereiro de 1917 com apenas 44 anos, muito jovem, infelizmente.
Só que ele deixou uma herança muito rica que contribuiu hoje para a formação do que hoje é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que não é só atendimento médico, é pesquisa, é produção de medicamentos, é produção de vacina, é controle epidemiológico e tantos outros aspectos que nos fazem continuar a batalhar por esse sistema tão importante, né, que preserva a vida de milhares de brasileiros, assim como está fazendo hoje no tratamento, na produção de vacinas contra a Covid-19. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho sobre esse histórico, sobre a vacinação que eu apresentei para vocês, certo? Eu vou passar a palavra agora para minha colega Juliana, que vai falar um pouquinho sobre a produção atual de vacinas, ok? Um grande abraço, tchau pessoal! E aí, pessoal, meu nome é Juliana Vindoa e eu vou continuar falando um pouquinho para vocês sobre as vacinas. As vacinas obrigatórias no Brasil. Bom, a vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças. É muito melhor e mais fácil prevenir uma doença do que tratá-la. E é isso que as vacinas fazem. Elas protegem o corpo humano contra os vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves que podem afetar seriamente a saúde das pessoas e inclusive levá-las à morte. A vacinação não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas, vacinada ou não, ficar doente. Além disso, algumas doenças preveníveis por vacina podem ser erradicadas por completo, não causando mais doença em nenhum local do mundo. Até hoje, a varíola é a única que já foi erradicada mundialmente. O último registro da doença no mundo é de 1977. Outra doença que está em processo de erradicação é a poliomielite, também chamada de paralisia infantil. As vacinas por faixa etária. As vacinas do Brasil elas são divididas por faixa etária. Vacinas obrigatórias para as crianças. Vacina contra tuberculose, ABCG, vacina oral contra poliomielite ou paralisia infantil, vacina contra difteria, tétano, coqueluche e meningite, vacina contra sarampo, rubéola e cachumba, vacina contra hepatite B, vacina contra febre amarela. Há vacinas para adolescentes, vacina contra difteria e tétano, vacina contra a febre amarela, vacina contra a hepatite B e vacina contra sarampo e rubéola. Vacinas para homens, vacina contra a difteria e tétano, vacina contra a febre amarela, vacina contra sarampo e rubéola. Agora as vacinas para as mulheres. Mulheres grávidas, vacinas a serem tomadas durante a gravidez. É a vacina contra a difteria e tétano. Mulheres não grávidas, vacinas a serem tomadas fora da gravidez. É a vacina contra o sarampo e rubéola, vacina contra a difteria e tétano e vacina contra a febre amarela. Vacinas para idosos, vacina contra a gripe, vacina contra a pneumonia e vacina contra a difteria e tétano. A vacinação é obrigatória desde 1975 pela Lei nº 6.259. E além dessas vacinas obrigatórias, também temos as campanhas de vacinação que acontecem durante todo o ano. Falando um pouquinho da Covid e das vacinas da Covid. No ano passado, o mundo se deparou com um vírus letal e identificou a primeira contaminação pelo coronavírus ou Covid-19 no final de fevereiro de 2020. E em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo estava vivendo uma pandemia. E a partir daí se iniciou a busca por tratamentos. Então, vacinas foram desenvolvidas por diferentes laboratórios, foram testadas e aprovadas para o uso emergencial, diante do cenário atual que o mundo se encontrava e se encontra. No Brasil, foram aprovadas as vacinas Coronavac, da farmacêutica Sinovac, e a Janssen, da farmacêutica Johnson Johnson. Ambas foram aprovadas para o uso emergencial. Tem a vacina também da Oxford, da farmacêutica AstraZeneca, e a BioNTech, da farmacêutica Pfizer. Ambas foram aprovadas com registro definitivo.
Falando um pouco sobre como essas vacinas agem no organismo, vamos começar pela BioNTech, da Pfizer, que é baseada no RNA mensageiro, que ajuda o organismo a gerar imunidade contra o coronavírus, especificamente o vírus SARS-CoV-2. A ideia é que o RNA sintético dê as instruções ao organismo para a produção de proteínas encontradas na superfície do vírus. Uma vez produzidas no organismo, essas proteínas ou antígenos estimulam a resposta do sistema imune, resultando, assim, potencialmente em proteção para o indivíduo que recebeu a vacina. Os efeitos colaterais da BioNTech é dor na região de aplicação, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, calafrios, dores nas articulações, febre, inchaço na região de aplicação, vermelhidão na região de aplicação, náusea e mal-estar. Esses efeitos colaterais não significam que você vai sentir todos, alguns deles que são relatados por pacientes. São necessárias 2 doses das vacinas. A proteção parcial após cerca de 12 dias da primeira dose, porém, para que o potencial máximo de proteção contra a doença seja atingido, é necessário tomar as 2 doses. O resultado de eficácia global da vacina é de 95%, que são atingidos a partir de 7 dias depois de tomada a segunda dose. Essa vacina teve 2.000 pessoas que foram voluntárias em ensaios clínicos no Brasil. Falando sobre a Coronavac da Sinovac. Bom, para essa vacina, o procedimento utilizado pela Coronavac, ele consiste em injetar um vírus inativo por agentes químicos ou físicos no organismo, fazendo com que o sistema imunológico identifique o invasor e produza defesas contra ele. Assim, quando o corpo entra em contato com o vírus ativo, não será infectado. Os efeitos colaterais são dor no local da injeção, cansaço excessivo, dor de cabeça, dor muscular, febre e calafrios e diarreia. Com relação à eficácia, desde a primeira dose, algum grau de proteção já pode existir, mas a garantia máxima de eficácia daquela vacina é após 14 dias da segunda dose. E essa vacina tem eficácia geral de 50,38%. Para essa vacina, 12.500 mil pessoas foram voluntárias em ensaios clínicos no Brasil. A vacina da Johnson Johnson. Bom, ela é um imunizante que usa um vírus do resfriado comum, manipulado em laboratório para ser inofensivo. E em seguida, ele carrega parte do código genético do coronavírus para o corpo, mas de maneira segura. Isso é suficiente para o corpo reconhecer a ameaça e então aprender a combater o coronavírus. Em relação aos efeitos colaterais, essa vacina é bem tolerada, com efeitos típicos, como dor no local da injeção, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. Essa vacina, ela necessita apenas de uma dose, e para atingir a proteção total, é necessário cerca de 5 a 6 semanas, e sua eficácia é de 66%. Para essa vacina, 7.500 pessoas foram voluntárias em ensaios clínicos no Brasil. A vacina da Oxford, da AstraZeneca. Bom, ela é uma vacina de vetor viral, ou seja, ela tem como base outro vírus, um adenovírus. O adenovírus que são um grupo de vírus que causam doenças respiratórias. E foi utilizado o adenovírus de chimpanzé. Esse adenovírus ele foi debilitado e geneticamente modificado para impedir que o coronavírus se reproduza no organismo humano. Os efeitos colaterais são dor no local da injeção, febre, calafrios e dores pelo corpo. São necessárias 2 doses da vacina e estudos indicam que a primeira dose tem eficácia de até 70% contra o coronavírus nos primeiros 3 meses, quando se dá a necessidade de tomar a segunda dose para garantir a mesma proteção. Então, a proteção dela é de 70%. Para essa vacina, 10.000 pessoas foram voluntárias em ensaios clínicos no Brasil. Algumas observações finais. Todas as vacinas têm como benefício a imunização do indivíduo, além de colaborar para o bem da sociedade como um todo, e grande parte dos empregos atualmente exige que o funcionário esteja com a vacinação em dia.
Cada vacina tem sua forma individual de armazenamento. E, até o momento, essas são as informações das vacinas da Covid citadas, porém, elas continuam sendo estudadas e essas informações podem ser atualizadas a qualquer momento. Além dessas vacinas, outras vacinas também estão sendo utilizadas no mundo e provavelmente cheguem no Brasil. Foi solicitada na Anvisa a autorização para utilizar mais 2 vacinas, porém a Anvisa se recusou, porque estava faltando alguns registros, né? E por mais se cuidem, lavem as mãos, usem álcool em gel e máscara. Muito obrigada a todos.